Bom dia, povos. Vamos lá, começar nosso estudo da nossa escola aqui de 2026. Então, como vão funcionar os nossos estudos? Nós teremos uma aula rápida, como essa aqui, que a ideia é você assistir ela antes da leitura bíblica, porque sim, são estudos preliminares, tá? Tem uma leitura semanal no plano que é divulgado aqui no grupo do WhatsApp, tá? Esse plano semanal ele tem descanso de uma semana, tá? De um dia na semana, separado aí no domingo, que é um dia para você revisar, tá? É um dia para você estudar outras coisas que você tiver interesse, sei lá, provérbios, salmos, é, ou até mesmo separar para assistir essa aula. Então, fique à vontade, faça como preferir, tá? Na terça-feira, às 20 horas, nós teremos um tempo de reflexão, oração e discussão bíblica em relação ao plano de leitura da semana antecedente à respectiva terça-feira. A Bíblia, ele é um conjunto de 66 livros escritos por cerca de 40 autores durante cerca de 1.600 anos em 3 continentes diferentes e em 3 línguas diferentes. Seus autores vão de reis até simples pescadores. E ainda nessa diversidade, a Bíblia é um livro só, ok? E se a Bíblia é um livro só, é, surge uma pergunta que é: qual é o centro temático? Ou seja, qual é o tema desse um livro só? O que faz com que 66 livros tão distintos, com essa ampla gama de tempo, de diferenças, se torne um livro só? Existem muitas discussões no campo teológico a respeito disso, que vão, é, que vão fazer algumas teses, por exemplo. Então, existem vários outros com outras posicionamentos. E a gente não pode aqui escolher um como se fosse um time. Sei lá, eu sou Flamengo e eu vou defender o Flamengo até o fim. E o cara que é Fluminense vai defender o Fluminense até o fim, ainda que não haja razão para isso. Então aqui não é time, tá? Aqui a gente defende aquilo que a Bíblia defende, tá? Então, apesar de todos aqui ajudarem a entender as escrituras, nós não vamos aqui defender uma coisa apenas, tá? Se existe uma coisa para que se defenda, e aqui é o meu posicionamento, o centro de coesão das escrituras tem um nome, e é o nome de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por quê? Justamente porque as próprias escrituras defendem esse centro de coesão. No caminho de Emaús, o próprio Jesus vai contar para alguns discípulos que andam ali, que até aquele momento nem tinham reconhecido ele, que as escrituras todas apontavam para ele. Então, a própria Bíblia está dizendo que a Bíblia aponta para Jesus. Então, se existe um centro de coesão e o que faz esses livros tão diversos serem um, é porque todos apontam para uma pessoa específica, o nosso amado Jesus Cristo. Outra coisa importante é como é a relação entre igreja e Israel, tá? Walter Cazé Júnior diz que o plano da salvação na Escritura ele é único e é um único povo de Deus, tá? Só que mesmo nesse programa único há distinções ou aspectos diversos que podem ser estudados sem que seja necessário separá-los. Então, a igreja ou o povo de Deus ele é constituído por judeus e gentios. Só que nós sabemos que existem algumas promessas que são exclusivas aos judeus, como a conversão nacional, e principalmente a terra. Ou seja, a terra dada, prometida a Abraão, vai ser conquistada e vai ser dos judeus. Ou seja, essa é uma promessa dada a eles, não para todos os gentios. Ou a conversão, ou seja, Romanos 11 vai dizer que todo Israel será salvo. Não existe essa promessa para as outras nações, ok? Nós vemos lá em Apocalipse tem uma figura bem legal em relação a isso, porque você vê 144 mil mais uma multidão de todas as nações. 144 mil dá uma noção de completude. 12 é um número que aponta para completude. Aí seriam 12 mil, né? O mil seria é uma coisa que vai mostrar de um tamanho muito grande. Então, é um número completo e muito grande, 12 mil vezes 12, ou seja, de 12 tribos de Israel, tá? Então, a noção de Apocalipse
vai dizer que, basicamente, que todo Israel será salvo, concordando com Romanos 11. Só que lá vai falar 144 mil mais uma multidão de todas as nações. Ou seja, não existe uma promessa de salvação plena e completa de todas as nações da terra. Há uma certeza, sim, de que o evangelho será pregado a todas as nações. Não necessariamente todas as nações serão salvas, no sentido de todas as pessoas daquelas nações serão salvas, ok? Só que existe essa promessa para Israel e ela é diferente, e isso não faz com que o povo de Deus seja dividido. O povo de Deus continua sendo um, mesmo que os judeus tenham algumas questões específicas, ok? A autoria, nós vamos defender aqui a autoria da tradição judaico-cristã, que atribui a Moisés a autoria de todo o Pentateuco, tá? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis a Deuteronômio. Se a gente fizesse um esboço bem resumido de Gênesis, seria assim, tá? Gênesis 1:11 vai tratar da criação até a dispersão das nações ali com as línguas diferentes em Babel, e do 12 aos 50 nós temos ali a história de Israel a partir do seu patriarca Abraão. Expandindo um pouco o esboço, você vai ver isso, mas basicamente a divisão anterior seria aqui. Beleza? Vamos seguindo aqui. O que a gente vai ver nessa aula são discussões que ajudam no entendimento tanto de Gênesis quanto do Antigo Testamento como um todo, como o Evangelho aparece em Gênesis, ou como Gênesis aponta para Cristo, e algumas reflexões em passagens mais complicadas que vocês podem se deparar aí na leitura. Então, vamos lá. Deus, ele é o único sujeito do criar na Bíblia. Ou seja, Deus criou em Gênesis 1:1 os céus e a terra. Não existe nas Escrituras nenhum outro ser com esse poder criativo, tá? Só Deus aparece como sujeito desse verbo criar, tá? Então, Deus cria todas as coisas. E ele é o único criador, ele é o único detentor desse poder de criar, ok? E esse verbo aqui também tem uma conotação de criar a partir do nada, sem nenhuma matéria pré-existente. Então, vamos lá, mais uma coisa que é em relação ao pensamento da época, né, do Antigo Testamento, que é um pouco contraditório conforme a gente pensa hoje, tá? Que é uma questão em relação à função versus o conteúdo. Hoje nós exaltamos mais o conteúdo do que a função das coisas, mas no pensamento antigo, o conteúdo, a função, ela tem primazia em relação ao conteúdo. Em que sentido? Alguns povos acreditavam até que algumas coisas nem existiam a não ser com que elas tivessem uma função, ok? Então, essa função está ligada também com o nome, tá? Então, se nomeava alguma coisa em relação à sua função, tá? Então, a partir do nome, a partir da função, essa coisa passava a ter valor ou para alguns povos daquela época, começava até a existir, tá? Então, aí a gente vê algumas nuances nisso nas escrituras, que essa forma de pensar nos dá um pouco de luz em relação ao que as escrituras expõem, tá? Então, tem 3 discussões aqui que eu vou ilustrar isso aqui. Então, a primeira aqui delas, ó, a terra era sem forma e vazia, tá? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui é uma continuação aqui do Gênesis 1, tá vendo? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, quando Deus criou a terra, não foi antes desse dia 1, porque no dia 1 ele criou aqui, ó, a luz, ok? Então, quando que Deus criou a terra? No princípio. Só que você vê que não existe uma explicação muito em relação ao conteúdo, de como era essa terra sem forma e vazia. É, por isso que discussões modernas, o que que era o sem forma e vazia? Como que era aquele troço sem forma e vazia? Justamente não existe uma explicação, porque uma coisa sem forma e vazia é uma coisa que não tem função. Então, não é prioridade deles em falar o conteúdo. Ele vai se tornando prioridade em falar quando Deus ele põe a sua palavra aí criativa e vai nomeando as coisas. Ele vai dando ordem. Então, a partir da ordem, a partir da função, as coisas vão ganhando uma, uma conotação, uma prioridade maior. Então,
como era essa terra sem forma e vazia? Como que ela era? A melhor resposta é: não sei. Por quê? Porque as escrituras não falam, porque não tem prioridade em relação a isso. Outra coisa, então Deus disse: haja luz e houve luz. Só que esse aqui é o dia um, certo? Aqui é o dia um. Só que o sol, ele só vai aparecer no dia 4. Então aí você me explica, que luz é essa que aparece aqui em Gênesis no primeiro dia da criação, sendo que o sol só aparece no dia 4? Outra coisa, não é, não existe, a melhor resposta aqui seria não sei, ok? Porque não é prioridade do texto explicar o que era essa luz. Você pode ter várias, várias hipóteses. Por exemplo, você pode dizer que Cristo era essa luz, porque João 1 vai dizer que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Só que você pode ter um contraposição aí também dizendo é, que essa luz é no sentido de ser uma pureza no meio das trevas, tá? Assim como nós sejamos, assim como Deus nos chama para ser uma candeia, né? Exposta, para ser uma luz para o mundo. Então, pode ser que seja só um sentido figurado. Você pode dizer também que lá em Apocalipse lá no final, acho que é 21, vai dizer que a cidade não precisava de sol porque o próprio Deus iluminava tudo, a glória de Deus resplandecia. Só que isso está falando lá no final de Apocalipse. Quem te garante que isso é uma realidade aqui em Gênesis? É um argumento válido, são argumentos válidos, mas eles acabam sendo, é, não, acabam tendo várias contraposições. Então, quando a gente tem um argumento com muita contraposição, a gente não pode ter certeza absoluta daquilo. Eu, particularmente, acredito nessa última posição, mas eu não posso te dizer, sim, com certeza é isso. Então a melhor resposta aqui é não sei por quê. O texto não deixa claro e não era prioridade no texto explicar o que era o conteúdo da luz, somente que a luz veio a existir, ok? É, e uma coisa que é interessante aqui, Deus, ele é o portador desse poder, ou dessa autoridade para nomear as coisas, para dar função às coisas. E uma coisa que dá direção para aquilo que eu vou defender um pouco mais para frente, que é Deus colocando Adão como um corregente dele na terra, como um rei que na terra que precisa se portar ao rei maior, o próprio Deus, é que só Deus ele vai nomeando as coisas. E você, no pensamento antigo, você só nomeia aquilo que você tem autoridade sobre. Então, Deus, quando ele acaba de formar, ele traz Adão, ó, ele traz Adão para ver que nome daria aos animais, ó. E o nome que ele desse, tá vendo? Adão nomeia todos os seres vivos. Isso quer dizer que Deus dá a Adão domínio sobre todas as coisas. Então percebe como que dar o nome é uma coisa muito importante dentro do pensamento antigo, beleza? Então, seguindo, é, aqui é a imagem de Deus, tá? É, quando Deus vai criar um homem, tem essa palavra aqui, ó, façamos, tá? E aqui eu creio que esse façamos significa a trindade, tá? E aqui eu quero deixar um asterisco bem importante, que não é toda vez que Deus se porta como na terceira pessoa assim, façamos, vamos, não quer dizer que todas essas vezes é a trindade, tá? Não que pode ser que quando Deus vai falar façamos, ele diz respeito a ele, mais os anjos, ou a sua assembleia dos santos, ou a sua corte celestial, os anjos que estão ao redor de Deus. Então pode ser que quando ele vai falar façamos alguma coisa, pode ser que ele esteja falando ou vamos fazer alguma coisa. Quando ele fala no quem irá por nós, não necessariamente ele está falando da Trindade. Pode ser que em algum momento ele esteja falando de Deus mais anjos, ok? Beleza? Só que nesse ponto aqui eu defendo que seja Trindade porque está falando de um aspecto criativo, ok? Então, por ser uma questão criativa, eu creio que aqui só possa ser a Trindade
em relação a esse façamos aqui. Tá? Então, o ser humano, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, e aí vai falar do domínio e tal. E aí, a imagem e semelhança são palavras bem similares, com sentido, né, bem similar no original, tá? Aqui, eu acho que não vale algumas discussões de que a imagem sei lá, são traços físicos e a semelhança são traços da alma, tá? Essas discussões elas são muito subjetivas e não cabe a gente colocar isso dentro do texto, tá? Apesar de que isso tenha em parte verdade, mas a gente não pode colocar isso como uma coisa absoluta colocada aqui. Então, a imagem aqui, ela continuando nesse pensamento, é, nessa forma de pensar antiga, tá ligado também com a função, tá? Porque havia uma crença antiga que a imagem de Deus, e aí os povos ao redor também tinham os seus deuses, e a estátua desses deuses em determinado lugar era uma extrapolação, né, da própria presença desse Deus naquele lugar, naquela terra. Então, a estátua ou a imagem desse Deus, ele era uma expansão da presença dele e do governo dele sobre aquele lugar, tá? Então, existe isso, tá? Então, eu creio muito mais que o homem ser a imagem de Deus tem aqui nesse ponto aqui tá ligado muito mais com a função, tá? A função dele de governar as coisas, como a gente viu aqui em Gênesis 2:19, tá? E é bem diferente dos povos ao redor, porque os povos ao redor acreditavam nessas estátuas, nesses ídolos, e esses ídolos eles eram dignos de adoração, tá? Então eles eram uma similaridade, uma coisa muito mais próxima com o próprio Deus que eles acreditavam, o próprio Deus pagão. Aqui pra gente é diferente. Nós temos a imagem de Deus, significa que nós estamos naquele lugar, nós somos uma representação dele, nós estamos governando a partir daquilo que ele já fez. Ou seja, a glória ou o reconhecimento não é em relação ao homem, mas em relação à imagem que ele representa, ao Deus. Ou seja, ainda que nós sejamos a imagem de Deus e que Deus nos chama para governar e fazer várias coisas, a glória não é nossa, a glória é dele, ok? E a semelhança aqui, do meu ponto de vista, é justamente para reforçar que, apesar de nós sermos imagem, nós temos funções semelhantes, nós não. Deixa eu fazer melhor aqui. Apesar de tudo, nós não somos Deus. Ok? Beleza, galera, vamos seguir, tá? Agora vamos ver a semente de Gênesis 3:15, tá? É o primeiro apontamento para Cristo que aparece aqui, que porém, Gênesis 3:15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, tá? E ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, ok? Então, aqui é um decreto contra a serpente, é um juízo para a serpente, que ali é um arquétipo de Satanás, tá? Então, o descendente dela aqui, em traduções, em outras traduções, vai estar escrito semente, tá? Eu acredito até que semente seja melhor, tá? O descendente dela é a semente da mulher. A semente da mulher vai apontar mais tardiamente para o próprio Cristo. Cristo é esse que pisa na cabeça da serpente, ainda que ela traga algum ferimento ali no calcanhar. Ou seja, Cristo morre, mas ele ressuscita e ele vence a serpente. Lá no final, a serpente é jogada no lago de fogo e enxofre e sofre eternamente, tá? Então, aqui é um primeiro apontamento para o evangelho. A gente vai ver essa semente de novo aparecendo e ganhando um nível maior de revelação. Olha só, quando Deus fala com Abraão, ó, e darei essa terra à sua descendência. Aí ali Abraão edificou um altar e, e aí segue toda a história, tá? Então essa descendência aqui também, em outras traduções melhores, vai estar a sua semente, tá?
E o maneiro aqui é que é semente no singular, não é plural, tá? Por quê? Vamos ver aqui, ó, Gálatas 3,16. Paulo vai dizer: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, tá vendo? Ó? Não diz, como falando a muitos, mas porém falando de um só, que é Cristo. Então, Gênesis 3,15 fala de uma semente, Gênesis 12,7 vai falar de uma semente, que é uma pessoa, que Gálatas 3,16 está nos revelando que é o próprio Cristo. Outra discussão aqui que aparece é o relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, tá? Aqui há uma discussão se esses filhos de Deus, eles eram anjos, se eles eram filhos de Caim, ou se eles eram pessoas aristocratas, ou pessoas de alta classe, classe social, tá? Que acabavam se tornando pessoas de renome na época. Então, existem essas três possibilidades. Quando a gente vai entender, os filhos de Deus aparecem nas escrituras do Antigo Testamento muitas vezes como anjos, tá? Só que aí a gente fica num negócio meio esquisito. Como que um anjo vai ter um relacionamento sexual com uma mulher? Se a Bíblia vai dizer em vários outros momentos que os anjos não se casam. Enfim, a gente entra num ponto meio estranho. Mas o livro de Enoque vai defender essa ideia. E Enoque está citado nos livros de Judas e Pedro, tá? E Epístola de Pedro. Tá? Agora não lembro se é a primeira ou a segunda, acho que é a segunda. Vão citar alguns trechos de Enoque. Isso não faz com que Enoque todo seja certo. Só que os textos que Judas e Pedro citam de Enoque estão mais ou menos dentro desse mesmo contexto que defende que esses filhos de Deus são anjos. Como que eles tiveram filho? Como que eles fizeram um ato sexual com uma mulher? Não tem explicação, tá? A explicação é que os anjos que fizeram isso foram colocados num lugar chamado abismo e todos os outros foram impedidos de fazer isso depois, tá? Mas isso aí é teoria. Outra teoria é que seriam entre os filhos de Caim. A questão é que é complicado com que uma relação de julgo desigual entre filhos de Deus e filhos caídos, né? As pessoas que estão pessoas que estão num ritmo de santidade, numa descendência de santidade, que busca Deus e uma descendente totalmente contrária, é que esse julgo desigual não necessariamente precisa gerar uma questão física tão absurda quanto nascerem gigantes. Os filhos de Deus, os descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens foram gigantes, tá? Então não existe uma questão tão clara para gerar uma anomalia tão grande a partir do julgo desigual, ok? Então existe essa outra terceira teoria de que esses filhos de Deus seriam pessoas de alta classe ali econômica da época, seriam como se fossem aristocratas, príncipes, reis, a fala de gigantes acaba se tornando uma, um símbolo para dizer com que essas pessoas são pessoas grandes, pessoas de renome, tá? Só que todos esses três pontos são teorias, tá? Então, pelos três pontos serem teorias e terem vários contrapontos, aqui entra naquele ramo que eu falei antes, que pode ser uma questão meio de time, defender uma coisa ou outra, tá? Eu deixei aqui claro para vocês só porque tem três explicações e todas as três têm pontos positivos mas também há contraposições em relação a ela, tá? Então aqui a gente não precisa tomar posicionamento nisso, beleza? Vamos seguir. Na Torre de Babel, tá? Chegamos aqui em Gênesis 11. Disseram: venha, vamos construir uma cidade cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Lembra que a ordem de Deus era para que eles fossem expandindo, né? Se multiplicassem e enchessem a terra. Então aqui eles estão desafiando o mandato de Deus. E uma coisa interessante é que essa terra de Babel é uma planície na Babilônia,
tá? Na Babilônia Antiga. Como que tanta atrocidade veio desse lugar, tá? Os construtores podem não ter conseguido voltar ao jardim dos deuses, mas talvez pudessem chegar à habitação de Deus por outro caminho. Essa é a questão. E essa construção deles aqui, muitos acreditam que era um chamado zigurate, que é uma construção que eles faziam como se fosse um templo para deuses muito alto e que como se fosse uma escadaria para os deuses descerem. É uma forma de forçar o Deus a vir habitar na terra deles. Então, é, eles estavam querendo forçar a habitação, a presença de Deus por meio de um outro caminho, que não seja a busca em santidade, ou seja, um caminho. E aqui ilustra para a gente na prática que não existe outro caminho para Deus que não seja por Cristo, ok? E outra coisa é que eles não estavam fazendo esse monumento para honrar ou glorificar a Deus, eles estavam fazendo para honrar e glorificar o seu próprio nome. E qualquer coisa que desafie a fama de Deus ou que não exalta a fama do próprio Deus e procura exaltar a nossa fama, ela com certeza vai ser destruída uma hora ou outra. Beleza? Então, por fim, nós temos aqui a aliança com Abraão, tá? Gênesis 15, ele vai falar, ele vai dar uma clareza em relação a essa aliança. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços de animais. Só para você entender o contexto, em Gênesis 15, Deus manda Abraão pegar alguns animais, matar, abrir e fazer um corredor no meio. E assim que eram selados, tratados nos tempos antigos, as duas pessoas que estavam firmando a aliança passavam juntos por esse corredor, com os sacrifícios ao redor. Só que Deus pôs Abraão num sono profundo, e o sentido ali do original é mais ou menos num sono que ele tinha talvez alguma consciência, mas ele estava meio que forçado ali. É, e, e o próprio Deus passa em forma de fogo no meio desse sacrifício. Então ele passa sozinho, tá? Então nesse mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, tá? E essa aliança, como Deus passa sozinho, ele se torna incondicionalmente o assegurador da aliança. Sozinho. Deus passar sozinho no meio dos sacrifícios quer dizer que ele é aquele quem garante a aliança. Ele que vai zelar para com que aquelas promessas sejam feitas. Deus ele não coloca nenhuma condição para que Abraão fosse conquistasse aquelas coisas que ele estava prometendo, tá? Deus ele simplesmente dá aquilo para Abraão. Ok? Então, assim como Deus ele fala para Davi que o descendente, o reino, o filho dele teria um reino eterno, ou seja, eternamente ele teria um rei sobre a terra, né? E que se cumpre isso em Cristo, ou seja, ele não colocou nenhuma condição para Davi para que isso acontecesse. Ele simplesmente deu isso como promessa. E a mesma coisa acontece aqui com Abraão, e isso é simbolizado a partir de que Deus passa sozinho no meio desse ritual de aliança. Beleza? Então, a aliança de Deus com Abraão, ela ganha esse contorno de incondicionalidade, tá? E por ter esse termo essa questão de incondicionalidade, ela se torna uma promessa e é a promessa mais forte para Israel, né, exposta nas Escrituras. Deus passa sozinho no meio dos animais, se tornando o assegurador da aliança, tá? Então essa promessa a Abraão, ela se constitui num herdeiro, tá? Como eu já falei, a semente, Cristo, tá? Uma herança, uma terra, tá? Que eu vou mostrar para vocês, e um legado, que é a expansão dessa imagem para todas as nações. Então, a promessa de Deus a Abraão, ela se cumpre plenamente quando essas três coisas se tornam verdade. Um herdeiro reinando sobre toda a terra, uma terra específica dada aos seus descendentes diretos, étnicos, e um legado que é a expansão dessa santidade,
a expansão dessa imagem de Deus, né? Dessa bênção de Abraão para todas as nações. Ok? Então, é isso. E eu vou mostrar aqui só para vocês em relação à terra. Essa aqui é um mapa que eu sempre mostro quando vou dar essas aulas aqui. É que é um mapa entre a diferença entre o Israel prometido e o Israel conquistado. Tá? A terra prometida a Abraão, o limite aqui norte, o limite aqui de cima, era com o rio Eufrates. Tá vendo aqui, ó? O rio Eufrates está aqui. Esse aqui é o rio Eufrates. E o limite norte é aqui no rio Eufrates. Então, nunca na história Israel conquistou essa parte aqui plenamente, ó. Essa parte norte, ó. Então, se você olhar, abrir o seu Google Maps aí, você vai ver que Israel não vai até aqui. Essa região aqui hoje é Síria, essa região de cima aqui, ó. Tá? E tem outras partes. E essa parte verdinha aqui são os assentamentos na época de Josué, tá? E mesmo na época de Salomão, que teve a conquista maior e a expansão maior, Israel nunca conquistou essa parte inteira. Então, pelas escrituras, pelos livros proféticos, eu creio mais que isso aqui será plenamente concedido pelo segundo advento de Cristo, ou pela volta de Jesus. Amém? Então, passei bastante do tempo, mas quis ser um pouco mais completo nesse primeiro livro, que é mais complexo, e que você pode dividir, assistir isso de 2 vezes, porque a gente ainda vai ler Gênesis semana que vem. Beleza? Então, foi proposital passar um pouquinho do tempo, porque vocês vão ler isso aqui um pouco mais devagar. Semana que vem ainda vai ter Gênesis, então vocês vão ter tempo de ler, e é uma introdução à Bíblia do Antigo Testamento também, de forma geral. Então, Deus abençoe. Espero ter ajudado vocês nessas discussões, e nos encontramos na igreja às terças, às 20 horas, para discutir Bíblia. Um abraço. Deus abençoe.